Bom dia, Carla. Tudo bem? Chegamos para mais uma quinta-feira para tratar aí desse assunto que você tanto ama e que nós estamos aprendendo também aqui a cada semana. Seja bem-vinda, fica à vontade aí para dar um alô para nossa audiência. Obrigada, bom Já apresentar, dia, né, nossos convidados. Vamos. Hoje que é um dia muito especial, duplamente a gente está recebendo aqui os nossos convidados, mas também hoje é Dia dos Animais. Olha, coincidência linda, em plena quinta-feira, dia 14 de março, Dia dos Animais também. Então, nada melhor do que a gente falar sobre os animais aqui hoje, mais uma vez. Hoje a gente vai receber aqui no nosso programa a doutora Ana Elisa Almeida, ela é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Dr. Aruaki Lotufo, que é presidente do Conselho Regional aqui do Mato Grosso de Medicina Veterinária, e o Dr. Fernando Zac, que é gerente técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A gente vai falar um pouco sobre essa questão, responsabilidade dos médicos veterinários referentes ao bem-estar animal, situação de maus tratos, e também falar sobre a conscientização e o trabalho do Conselho que vem realizando aqui no nosso estado e em todo o Brasil. Um prazer recebê-los aqui hoje. Fiquem à vontade, então. Vamos fazer um exercício para revezar aqui nossos microfones, mas fiquem à vontade, doutor Fernando, doutora Annelise e também doutor Aruaki, para dar um bom dia para a nossa audiência, antes da Carla trazer aí as nossas primeiras dúvidas. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Cuiabá. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e, coincidentemente, hoje participar, né, deste programa no dia 14 de março, que é o Dia dos Animais, né? Nós, médicos veterinários, né, temos uma importante ação, né, no bem-estar e na saúde desses seres tão importantes e que nos fazem um bem enorme, né? Então é um prazer enorme estar aqui, estamos à disposição para bater um papo. Que bom. Bom dia também, doutor Aruá, que está aqui conosco, doutor Fernando. Fiquem à vontade aí para dar um alô para a nossa audiência. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação muito grande estar aqui presente, num dia especial, num dia comemorativo, e para falar de um tema bastante importante para a medicina veterinária, para a sociedade como um todo, que entende a importância de, juntos, né, buscarmos aí a defesa do bem-estar, a defesa dos animais. Então, estamos aí para um bate-papo aí bastante aberto para isso. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar e, quem sabe, esclarecer um pouquinho para os ouvintes a respeito tanto do papel do médico veterinário e do zootecnista com relação ao bem-estar e tirar dúvidas aí a respeito da profissão e da nossa atuação. Perfeito. Eu, Camila, que estou aqui no Conselho da OAB, mas daqui a alguns anos eu também vou estar no Conselho da Medicina Veterinária. São meus futuros colegas de profissão. Que bom. Também. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês como que é a atuação do Conselho hoje em relação ao bem-estar animal. Existe alguma regulamentação? Como que funciona essa fiscalização? Carla, nós somos um sistema, né, Conselho Federal, Conselhos Regionais. Você vira um pouquinho o microfone? Vou virar um pouquinho aqui o microfone. E nós temos como atribuições a fiscalização do exercício da medicina veterinária e da zootecnia. Como também nós temos a finalidade, a atribuição de supervisionar, disciplinar e regulamentar as atividades destes profissionais, com vistas à promoção do bem-estar, né? Tudo em respeito ao direito e interesse da sociedade. Então, sim, o bem-estar é um dos focos nosso. E a gente tem, sim, algumas legislações, inclusive uma das mais atuais é uma resolução que foi publicada em 2018, não é? Que é a 1236, que fala exatamente do comportamento do profissional na constatação do que seja maus tratos, crueldade, abuso, não é? Porque até então nós não tínhamos nenhuma legislação que fosse, digamos assim, palpável, né, e palatável, digamos assim, para que auxiliasse nessa constatação. Né? A gente tinha a lei, a gente chama da lei dos maus tratos, mas, né, quem a lei de crimes ambientais, mas ela não tem ela não é taxativa, né, sobre o que seria, a gente fala lá, maus tratos é crime, mas o que é esses maus tratos? Então a gente pode se embasar nessa resolução do Conselho. E assim, quando a gente tem esses maus tratos, a gente tem uma definição também um pouco subjetiva, né, porque precisa ver o contexto, você que é da área também do direito, sim, sabe, de toda o envolvimento, né, de outros parâmetros que precisam ser analisados. E a nossa resolução, ela tem sido muito utilizada
em várias esferas, né, tanto administrativa como judiciais, né, servindo de parâmetros para os órgãos de fiscalização nos diversos níveis. Então, assim, o IBAMA, as agências, os órgãos de fiscalização têm utilizado muito essa resolução, porque ela tem elencado, né, uma série e normatizado, não é, uma série de pontos, Doutora, de aspectos. Existe esse trabalho conjunto do Conselho junto com outros órgãos para... Sim, nós somos bastante demandados pelos órgãos, auxiliando eles nas suas ações. Recentemente tivemos a visita de alguns colegas, né, do IBAMA, né, nos pedindo orientação. Então, é um trabalho que precisa ser de equipe, né? E é muito importante que seja assim, dessa forma, em termos das fiscalizações, né, que a gente tenha a parceria desses órgãos. Chega a abranger todo o Estado, como é que funciona essa estrutura de acompanhamento em termos de Mato Grosso, doutora? Ou os doutores que preferem responder. A gente costuma dizer, né, quando se fala em legislações, né, nós temos os arcabouços, né, legais, né, tanto federais, e temos legislações do Estado de Mato Grosso. Quando a gente fala de legislações que garantem o bem-estar animal, nós temos legislações aqui, a Lei de Defesa Sanitária do próprio Estado do Mato Grosso, onde regulamenta a atuação do serviço oficial. Eu só vou pedir para você aproximar mais um pouquinho do microfone, por gentileza, que o microfone capta um pouquinho melhor. Então, a própria lei, a 10.486 do Instituto de Defesa Agropecuária, ela garante a atuação do médico veterinário do serviço oficial na avaliação e na identificação dos casos de abusos e maus tratos. Então, isso reforça muito a atuação do médico veterinário nessas premissas emanadas pelo Conselho Federal, nessa garantia de bem-estar. E quando a gente fala de animais de produção, né, nós temos que estar muito antenados, que o bem-estar ele faz parte. Eu não tenho condições de produzir, seja alimento de proteína de origem animal, se eu não tiver o bem-estar garantido. Sim. Então, temos esse mecanismo legal junto ao Estado do Mato Grosso. Inclusive, houveram avanços também significativos nos últimos anos em relação a isso, né, doutores? Exatamente. Os avanços, né, os atendimentos, as notificações de maus tratos, a partir que a sociedade conhece os mecanismos para notificar as ocorrências de abuso e maus tratos contra os animais e observa que os atendimentos estão sendo feitos, né, seja pelo médico veterinário, dando assistência ao Ministério Público, acionando muitas vezes as entidades competentes e penalizando. E principalmente nós temos que buscar mecanismos de atuação rápida, porque o bem-estar animal é um momento ali de sofrimento e angústia que o animal está passando e nós temos que atuar rápido. E sabemos que a justiça, até que a tramitação ocorra, às vezes ela é lenta e os maus tratos ele se mantém. Então, esse trabalho em conjunto, essa parceria dos órgãos de defesa, a sociedade como um todo, os médicos veterinários da iniciativa privada, né, como um todo, tem esse papel fundamental para essa garantia. Então, a ação rápida ela é primordial para esse retorno dessa situação de bem-estar aos animais. Carla, 9h30 em ponto, tá na hora, Panoc, de fazer aquela primeira pausa por aqui. O repórter CBN, a gente tem que fazer uma pausa obrigatória, mas a gente volta já já. Tem dúvidas também dos ouvintes chegando por aqui, bem rápido. A gente continua aqui o nosso bate-papo. Volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, 14 de março de 2024. Hoje, aqui com a Carla Farrima, toda quinta-feira a gente tem esse encontro para tratar um pouquinho sobre a defesa animal. E a gente está recebendo nessa manhã a doutora Anelisa Almeida, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Também doutor Aruaki Lotufo, presidente do Conselho Regional em Medicina Veterinária. E quem nos faz companhia também, doutor Fernando Zac, que é gerente técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Tem foto, tem áudio, tem tudo chegando aqui, Carla, pra gente. Mas o pessoal fica mais empolgado, tá, né? Tá aqui no nosso WhatsApp, ó, o tio Anísio, acho que esse é o nome dele, mandou aqui, comemorando o Dia dos Animais, com o que eu mais amo fazer, mandou uma foto aqui pra gente, já mostrei pra Carla. E tem dúvidas também de alguns ouvintes, Carla, eu sei que tem alguns questionamentos aí na nossa pauta, mas se a gente puder ouvir também a dúvida do Osiel, que está conosco conversando nessa manhã, e doutor Aruaki, doutor Fernando também, doutora Anelisa, fiquem à vontade para respondê-lo.
Bom dia a todos da CBN. Falando sobre os animais, né? Eu entrei com um processo contra um grande supermercado aqui de Cuiabá, pois eu comprei uma ração nesse supermercado e não verifiquei a validade. E aí dei para minha cachorrinha e ela morreu. Ela morreu com um dia de ingerido a ração. Ela morreu com infecção alimentar, né? Levei para a clínica, fez todos os exames e tudo. Quando eu fui verificar, a ração ela estava com 1 ano vencida. Então, entrei com o processo tanto quanto o mercado, quanto a marca da ração. E eu gostaria de saber como que é a fiscalização sobre esse tipo de alimento. Obrigado, Osiel. Fiquem à vontade, pessoal, para respondê-lo. Bom, boa tarde, né? A fiscalização dos alimentos, né, que são ministrados para os animais, oferecidos aos animais, seja ele de pequeno porte ou de produção, né, passa pela atuação do médico veterinário e do zootecnista, né, quando temos essa parte alimentar. Então, a comercialização, nós costumamos dizer que é uma cadeia. Então, desde a produção, da fabricação do alimento até a estocagem. A estocagem, o transporte, tem que estar muito bem, ser muito bem trabalhado, porque a gente pode ter ruptura de uma embalagem, nós temos, às vezes, a mistura de um alimento que é inadequado, que pode ser ofertado, por exemplo, para um cachorro, mas que não pode ir para um ruminante, que pode trazer alguns malefícios. Então, dentro da planta industrial até o seu transporte e comercialização, temos que ter o papel do médico veterinário aí na garantia dessa qualidade. Acontece que nós temos aí, às vezes, algumas dificuldades de atuação desse médico veterinário junto a alguns supermercados. Existem algumas ações judiciais que são tramitadas em todo o Brasil para retirar o papel desse profissional, para garantir não só a qualidade do alimento que está sendo comercializado para os animais, principalmente para os alimentos que são ofertados para o ser humano. Então, o médico veterinário, ele atua não só na alimentação animal, mas desde a produção do alimento, seja ele ovo, carne, leite, mel, que está chegando ali na gôndola do seu consumidor. Então, é um desafio. Esse é um papel, esse tipo de ocorrência tem que ser reportada, tem que ser denunciada, pode ser reportada junto ao Conselho de Medicina Veterinária também, que pode estar se deslocando até esses estabelecimentos e avaliando as condições da comercialização desses produtos e, se assim tiver um registro de um profissional, solicitar essa atuação para que esse problema não impacte a sociedade. Fica à vontade, doutor Aruac, para contribuir aí também, atendendo aí nosso ouvinte Osiel. Então, é importante também deixar bem claro que o consumidor tente procurar lugares especializados no comércio desse tipo de alimento, onde ele verifique que tem um médico veterinário como responsável técnico, um zootecnista, que esteja cuidando da forma como está armazenada essa alimentação. Além disso, a questão de ração fracionada. Às vezes o pessoal costuma comprar avulso, aquilo perde a qualidade do alimento, a gente passa a não ter mais controle sanitário sobre aquilo do que aquele produto que foi fabricado, embalado, correto na fábrica, com cuidado do médico veterinário e do zootecnista, e aí acaba perdendo suas propriedades quando abre o pacote e deixa ali exposto sem a gente saber em que condições que está. Não tem nenhum rastro, né, doutor? É mais difícil, né, para a gente ter esse controle. Eu queria fazer, inclusive, um apelo, aproveitar essa oportunidade, fazer um apelo, né, à sociedade, que observem nesses estabelecimentos, realmente, se ele está registrado no Conselho, né, do Estado, se ele tem um responsável técnico, que é um profissional habilitado, né, que responde tanto civil como penalmente e administrativamente sobre o produto ou serviço que está sendo ofertado. Então, este profissional, ele é importantíssimo, ele quem garante a qualidade desses produtos. Ele está vendo que ele foi vítima da falta desse profissional. Né? Então, ele tem o direito realmente de ser ressarcido por esse dano, porque é inadmissível uma coisa dessa. Mesmo no caso do mercado, tem que ter esse responsável ali, doutora? Que é
uma situação mais comum, por exemplo, a gente conta. Em tese, sim. O que acontece é que muitos mercados, por não ter a atividade básica, ser aquela, então, por não ter um estabelecimento especializado a ração ela naquele só tipo está de ali atividade, como um atrativo a mais, isso, ela não é... Justo. E aí, muitas vezes, eles ganham ação na judicial que impede que o conselho exija ali a presença de um médico veterinário. Então, infelizmente, a gente tem essa fragilidade, acaba prejudicando, inclusive, o consumidor. Perfeito. Aproveitando esse gancho, existe, doutora Aruaki, algum meio, algum canal de comunicação, de denúncia, onde a população pode, às vezes, entrar em contato com o Conselho Regional e fazer uma denúncia sobre essas situações? Que foi o caso desse ouvinte, né? Se ele tivesse, talvez, além de procurar, claro, o judiciário, tudo isso, mas se ele pode informar, olha, nesse local aqui, eu passei por essa situação. Sim, no site do Conselho de Medicina Veterinária, do Conselho Estadual, tem um link lá só para denúncias, tá? Então as denúncias podem ser feitas, fotos, anexar fotos do estabelecimento, informa a localização, data que comprou. Se tiver qualquer relato, né, detalhado, vai nos ajudar ainda mais a caracterizar essa fraude ou a violação que houve naquele produto que foi comercializado. Ou se foi perda de qualidade, ou se foi algum armazenamento incorreto. É importante ressaltar, né, que ninguém vai a um supermercado e compra uma bolacha aberta. Então, por que está sendo hoje permitido essa comercialização de ração fracionada? Então, isso realmente é uma fraude, né? Uma fraude onde o fabricante ele garante a inocuidade daquele alimento naquela embalagem não violada. A partir do momento que houve essa violação, ou ela foi intencional ou ela foi provocada, ou por rato, ou por transporte. E aí, quando você tem uma violação, a perfuração de um saco num transporte, você tem, às vezes, crescimento de alguns fungos que podem levar à intoxicação e à morte dos animais, né? A urina do rato transmite algumas doenças. Então, são papéis, são atuações que, às vezes, aparentam simples para a população, mas que têm um papel fundamental na garantia da saúde dos animais que ingerem aquele alimento. Fica à vontade, Carla, para trazer aí mais dúvidas, né? A qualquer tempo a gente vai trazendo também mais ouvintes. Perfeito. Aqui. Falando bastante da atuação do médico veterinário, a gente passa por algumas situações, antigamente a gente tinha algumas raças que era de hábito, assim, cortar rabo, cortar orelha. Isso hoje pode acontecer, como não pode mais? A gente sabe que parece que existe uma lei, né, que proibiu isso, e o veterinário ele pode se negar, então, se a pessoa chegar lá... Carla, hoje não, já há algum tempo, isso não é mais permitido, né, pelo Conselho Federal, pelas nossas regulamentações. Temos uma resolução que foi, inclusive, recentemente atualizada, que é a Resolução 877, que proíbe ao médico veterinário, né, fazer cortes de rabo, orelha, de cordas vocais para o animal não latir, né? Então, são as chamadas cirurgias mutilantes. Não podem, inclusive, o profissional que for flagrado ou recebermos uma denúncia que teria praticado, ele está sujeito a um processo ético profissional. E um dos problemas que a gente tem, e aí não é mais da nossa alçada, é que, infelizmente, às vezes não é o profissional, né? A gente tem pessoas leigas que infelizmente, têm praticado esse tipo de mutilação. Então, isso é crime. Não é? Então, isso é tratado, é caso de polícia, não é? A gente não pode permitir de forma nenhuma, e o médico veterinário, ele também tem a obrigação de denunciar casos desse perfeito. tipo. Chegar alguém na clínica ali que, né, ele percebe que esse animalzinho recém passou por esse momento, então ele tem essa obrigação de fazer essa denúncia. Inclusive de denunciar e orientar, né, o tutor que isso é inadmissível, né? É crime mesmo. Uma situação que nós vemos muito aqui em Cuiabá, na nossa capital, é a situação dos animais com leishmaniose em situação de rua. Então, a eutanásia desses animais também é algo que é muito discutido entre os protetores, os defensores da causa animal. Qual que é a orientação hoje? Como que funciona o entendimento do Conselho em relação a isso? Bom, hoje a gente tem legislação que proíbe o poder público de realizar a eutanásia em alguns casos, em algumas doenças. A leishmaniose, embora tenha tratamento, em tese ela não tem cura. Então, seria uma possibilidade de destinar esse animal para alguém que tenha a possibilidade de realizar o tratamento, porém é um tratamento com um custo muito alto, e a outra possibilidade, em razão da preservação da saúde pública,
seria a eutanásia. Mas realmente tem que ver exatamente a estrutura do município para manter, a estrutura ou disponibilidade de alguma ONG de levar esse animal, para então avaliar cada caso, quais são as possibilidades de tomar uma atitude. Perfeito. Tem muitas dúvidas também, Carla, não sei se isso tá também aí na tua pauta, né? Mas assim, é muito comum a gente ver aquelas situações de casos que acontecem em clínicas, né? Também aqui na capital, em pet shops. A gente teve um caso bastante emblemático também recentemente, um animalzinho que foi queimado. Queria que vocês, em linhas gerais, dessem também um panorama aqui para o nosso ouvinte. Tem atuação também dos conselhos em casos dessa natureza, sem pontuar especificamente, né, uma situação, mas o Conselho atua também para responsabilizar as pessoas que estão ali nessas clínicas, doutora e também doutores. Queria que vocês trouxessem também um panorama, porque é uma situação muito delicada, né? Você deixa ali o seu animalzinho aos cuidados de uma clínica, de um pet, e acontece uma situação dessa natureza. Como é que a pessoa também pode proceder em casos específicos como esse? Ótima pergunta, né? Então, o Conselho ele tem, dentro do seu código de ética, algumas possibilidades de avaliar a causa dessa agressão a esse animal, né? Então, nós temos enquadramento ou de imperícia do profissional, ou imprudência ou negligência. Então, é importante salientar que cada caso, quando vem esse indicativo do mau atendimento profissional, que muitas vezes leva a essa lesão, o Conselho ele apura é feito toda uma investigação, é feito muitas vezes aberto um processo ético contra o profissional e avaliado o caso por especialistas, né, que atuam na área para poder fazer uma deliberação se houve realmente uma imperícia do profissional. Insta salientar justamente essa discussão, porque a imperícia ela é algo muito importante para o bom exercício profissional. Ela é fundamental a perícia do profissional. Nós temos que combater as práticas de imperícia, e nós passamos por momentos, às vezes, agora, de difícil, de um embate muito grande junto ao MEC com relação à liberação do ensino à distância para a medicina veterinária. Então, vocês imaginam aquele profissional que está se formando pela internet, sem praticar um atendimento médico veterinário, sem praticar uma punção venosa, sem saber o que é um procedimento cirúrgico, um anestésico, e muitas vezes sem fazer uma aplicação simples de uma injeção. Então, esses profissionais que estão se formando aí, que vão se formar e que já começaram a se formar, serão imperitos. Então, nós temos que buscar aí o respaldo da garantia do bem-estar desses animais, que serão, infelizmente, atendidos por esses alunos que serão profissionais e que foram vítimas de um sistema imperfeito de liberações de autorizações de curso. Então, nada mais é que são vítimas o estudante que é iludido de uma formação desqualificada e que vai ser posto ao mercado de trabalho, né, muitas vezes para pagar aquela faculdade, e vai incorrer em crimes de maus tratos por conta da imperícia que vai ser praticada por esse profissional. São algumas situações que parecem surreais até, né? A gente falar em faculdade à distância, por exemplo, quando falamos de odontologia, medicina veterinária, é uma preocupação muito grande também, imagino, né, doutora? Com certeza. Isso é uma preocupação, assim, que nós estamos inclusive, em diálogo com o Ministério da Educação, né, mostrando a impossibilidade da formação qualificada de um profissional médico veterinário sendo formado na modalidade EAD. Não somos contra, uma ferramenta importante, mas a gente precisa ver a especificidade de um curso como medicina veterinária, onde há necessidade do treinamento em serviço. Né? O profissional precisa ter este contato, precisa conhecer, ele precisa tocar, ainda mais que um paciente nosso, ele não fala. Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, esse olhar. E para completar esse casos, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, poxa, um banho e tosa precisa ter uma responsável técnico? Sim. Não, é diferente, por exemplo, até de um cabelo. E o salão de beleza precisa ter Acontece que a gente precisa ter essa pessoa que vai manipular, ela precisa estar sob a supervisão de um médico veterinário, né? E para que isso possa ser feito, é preciso que eles tenham feito uma anotação de responsabilidade técnica no conselho profissional
da cidade, do estado em que ele está atuando. Então, isso é muito importante que a sociedade fique alerta, né, para saber se aquele estabelecimento está sendo atendido por um profissional, né, responsável técnico. Carla, Pedro, não sei se vocês têm mais dúvidas também aí, fiquem à vontade. Doutores, a gente tinha até o outro dia até um processo histórico, né, em termos de abatedouros clandestinos. Como é que evoluiu essa situação? A gente ainda tem registro desse tipo de situação ou não mais? Como é que está esse acompanhamento pelo Conselho também? Infelizmente, ainda a gente encontra situações, né, fora da normalidade, digamos assim. Mas nós também fazemos essa ação com relação a esses matadouros. Temos, inclusive, em conselhos, alguns conselhos regionais que têm até termos de cooperação técnica, né, com os órgãos de fiscalização. Porque, assim, a nossa ação, temos ação de polícia, mas nós não conseguimos, infelizmente, fechar o estabelecimento. Mas ações estão sendo contundentes, né, de mostrar, né, ao serviço e à comunidade a importância da fiscalização, da inspeção, que é uma atividade privativa da medicina veterinária, né? Então, os conselhos têm atuado, sim, embora em todos os segmentos a gente tenha algumas ações judiciais que nos impedem, às vezes, por causa da chamada lei da atividade básica. E aí mostra assim, mas não é uma atividade, não consegue enxergar que um frigorífico... Oferecer o mínimo é uma atividade da medicina veterinária, Sim. né? Então, às vezes, de ter essas ferramentas dificultam a ação, mas nós não temos medidas esforços, né, para combater essa situação, que eu posso até dizer que seria até um ilícito, digamos assim, é um crime. Exato. Até contra a segurança. A doutora Annelisa falou no começo, Carla, que a gente tem ali algumas resoluções, né, que vão trazendo avanços ali, que passam a ser utilizadas também em várias esferas administrativas, judiciais, em linhas gerais, assim, a impressão de vocês também, né, precisamos avançar ainda um pouco mais, tem situações específicas que ocorrem cada vez mais frequência e precisam também de uma nova legislação ou mudanças, elas clamam também quando a gente fala aí desse aspecto, doutores, da defesa animal, da causa e do bem-estar animal? Sim, a gente precisa estar sempre atualizando não só as nossas resoluções, as nossas legislações, isso a gente está sempre fazendo, né? Nós temos uma gerência técnica que tem se debruçado, inclusive assim, para atender às próprias necessidades, né, do mundo moderno. Então, a gente está sempre atualizando. E outro aspecto também muito importante que nós estamos já realizando nessa gestão é a aproximação com o parlamento, né, para que sejam realmente promulgados leis, porque nós temos resoluções, né, mas a gente precisa da força da lei para que se faça realmente cumprir. Então, nós estamos conversando, dialogando com os parlamentares para a criação de instrumentos que possibilitem o efetivo exercício, né, para a instalação e para a promoção do bem-estar sempre com foco no respeito, no direito, né, na necessidade da sociedade. Por isso, inclusive, é a razão de ser dos conselhos profissionais, que é a proteção da sociedade, né? Perfeito. Não sei se o doutor Aruac também, doutor Fernando, querem fazer alguma observação em relação, né, essa necessidade também desse diálogo, né, como a doutora Anne falou, com aqueles que são os responsáveis, né, por aprimorar aí as nossas legislações. Sim, estamos constantemente em diálogo, e só para trazer um exemplo, por exemplo, o exercício ilegal da medicina veterinária, que implica diretamente em maus tratos. Hoje é considerado uma contravenção penal. Então, a gente tem um movimento, e a gente está fortalecendo essa conversa com o Congresso para que se torne crime, né, para que a pena seja aumentada. Então, esse é só um exemplo dessa interação que a gente tem com outros órgãos para tentar otimizar a legislação do país. Pode falar, doutor. Complementando aí a discussão da importância da regulamentação de legislações, nós tivemos aqui no estado do Mato Grosso essa semana a publicação da Lei 12.433,
onde criou o cargo de médicos, de peritos, né, da polícia, da Politec, né, criou o cargo para o médico veterinário. Então o Estado reconheceu nesse momento a importância desse profissional justamente para dar subsídios às polícias ambientais que estão detectando aí casos de maus tratos. Mas como a polícia não tem a atribuição, a competência legal de falar o que é ou não maus tratos, é fundamental que o Estado tenha o perito médico veterinário. E graças a Deus, o trabalho muito intenso feito pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, houve a abertura aí desse quadro dentro da função do perito da Politec. Agora falta aí o governador aí fazer a contratação, mas eu acho que um grande passo já foi feito na garantia desse bem-estar dos animais aqui no estado do Mato Grosso. Em nome do sistema, eu quero agradecer a sensibilidade, né, do governo do estado do Mato Grosso de criar a carreira de perito médico veterinário, né, dentro da polícia. É algo muito importante. É importantíssimo. E aí eu faço um apelo ao governador que contrate, né, o quanto antes esse profissional, que com certeza será um ganho para todo o povo de Mato Grosso. 10 horas em ponto, Carla. Eu sei que você tem ainda uma última dúvida. Eu acho que vamos precisar fazer aquela pausa de novo, Pedro Panoc? Vamos fazer aquele intervalo, aí a gente volta para você responder esse questionamento, já caminhando aqui para a reta final. Só mais uma pausa, conversando um pouquinho, mais uma vez, com a Carla Farrima, no nosso quadro Defesa Animal, toda quinta-feira, já quase caminhando para a reta final, mas recebendo aqui convidados, enriquecendo o nosso debate. Carla, fica à vontade, eu sei que você tem mais um questionamento por aí antes da gente encerrar. Chegou para mim, doutor Aruac, aqui de Cuiabá, quando eu falei, vou receber o presidente do conselho. As protetoras já ficam todas cheias de perguntas, mas a dúvida maior é sobre uma questão de política aqui do nosso município, que existe uma proposta de existir o hospital público de veterinária. Se o conselho ficou ciente disso, como que está, se o conselho sabe qual é a situação desse hospital hoje? Nós recebemos há não muito tempo a secretária da pasta, né, onde nos levou ali o projeto para avaliação. Então eu falei, o conselho está de portas abertas para poder avaliar, fazer sugestões, e assim o fizemos. E aí, diante até da impossibilidade do município de fazer o funcionamento dentro das 24 horas, né, nós orientamos até de fazer uma avaliação, de abrir sim uma clínica, né, para atendimento básico a esses animais, e não hospital, porque a partir do momento que eles se classificam como hospital, a nossa resolução é muito clara que tem que ficar aberto em funcionamento durante 24 horas. Tá? Então, o projeto, até onde eu sei, não foi adiante, mas existe toda uma planta já muito bem trabalhada e aprovada. Existe, doutor, aqui no nosso estado, algum município que a gente pode usar como exemplo para essa questão da causa animal? Ótima pergunta, Carla. Eu costumo dizer que nós temos aí duas vertentes de atuação dessa assistência básica, né, pública aos animais. Então, observamos aí vários municípios, por exemplo, Rondonópolis fez uma clínica, né, de atendimento para os animais, outros municípios também nesse mesmo sentido. E nós temos um projeto que eu acho que é o projeto que tem que ser enaltecido, que é em Primavera do Leste, onde o município, né, o prefeito, ele fez uma avaliação junto com os próprios profissionais que já tinham clínicas lá já estabelecidas. Eu falo clínicas em várias localizações da cidade. E ele fez um chamamento público para participar de um edital da prefeitura, onde foi estabelecido um preço básico, onde aquela clínica poderia aderir àquela tabela de preços, né, para cirurgias e falar, olha, eu vou fazer tantas cirurgias para o município. Isso facilita, porque atende, o deslocamento fica muito mais fácil para aquele morador do município e naquela clínica mais próxima, que tem toda uma condição estrutural, né, de fazer não só a cirurgia, mas de fazer o aporte pós-operatório caso haja uma complicação. Então, para o município houve uma redução importante no custo, porque você otimiza estruturas profissionais que já existem. Então fica muito mais barato hoje fazer uma avaliação rápida, você fazer esse tipo de parceria do que fazer realmente uma implementação de um hospital com um custo operacional, com todas as especialidades que são necessárias, um atendimento muitas vezes 24 horas para o município. Muito
Carla, não sei se tem mais alguma dúvida por aí, mas já tem um questionamento aqui bem rapidinho, não sei quem poderia nos responder, ou até a Carla pode nos ajudar. Ele diz assim: trabalho na área de banho e tosse e constantemente vejo maus tratos de tutores com seus pets, desde a infestação de carrapatos, feridas nas coleiras. Existe algum tipo de denúncia a ser feita em relação a esses tutores? Ou a propaganda aparecendo aqui bem no meio da pergunta, pelo abandono dos animais em estado de maus tratos? Acho que pelo que eu entendi aqui, ele pergunta de um canal, né, para denunciar essas pessoas. Tem alguma orientação, doutores, em relação a isso? Conforme a própria resolução do Conselho traz, a negligência do tutor com relação ao atendimento animal também caracteriza maus tratos. Certo. Aí, nesse caso, tem que verificar no município se tem alguma delegacia especializada, se não, a delegacia de polícia é o primeiro lugar a se buscar, ou a polícia ambiental. E em alguns municípios também existem órgãos de defesa, de proteção animal, que pode ser buscado o auxílio. Perfeito. É DECOM aqui, né, Carla? Delegacia. Aqui, a DEMA. Aliás, DEMA, perdão. Estava com o pessoal eu estava com do consumidor antes, é a DEMA, Delegacia aqui Especializada nós temos a DEMA, aí do e meio se for em ambiente. Cuiabá, também existe uma Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal, que a pessoa pode encaminhar essa denúncia. Acredito que eles vão fazer essa fiscalização. Perfeito. Fica à vontade, Carla, para suas considerações finais, também já agradecendo aí, deixando espaço também para os nossos convidados. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu comento que é um debate muito enriquecedor, a gente trazer a população, tirar essas dúvidas, né, sobre esses canais de denúncia, canais de comunicação e a atuação do Conselho referente a esses animais que hoje a gente sempre fala. Os animais de pequeno porte deixaram de ser só cuidados ali no fundo de casa, hoje fazem parte da família, e o bem-estar animal de animais de produção é algo também que vem crescendo muito o debate aí em todo o país. Então eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje para a gente estar nessa conversa. Obrigada, doutora. Fica à vontade. Ela eu estava perguntando aqui nos bastidores, é de Salvador, né, doutora? Terra boa. Não conheço, só por foto. Então, mas seja bem-vinda aqui à nossa cidade. Também coincidiu participando de um evento aqui, pôde estar conosco aqui no nosso quadro. Obrigada, doutora. Muito obrigada também pelo convite de estarmos aqui. E quero colocar o Conselho Federal de Medicina Veterinária e todo o sistema, né, Conselho Federal, Conselhos Regionais, à disposição, né, da sociedade. Né, tenham o sistema como um órgão de defesa da sociedade, né, que tem um foco exatamente na promoção do bem-estar animal, e nos colocamos sempre à disposição. Viu? Muito obrigada, e foi uma honra estarmos aqui e durante essa semana aqui nessa cidade tão acolhedora. Obrigada. Obrigada também, doutor Fernando. É de Salvador também, doutor Fernando? Não, eu sou de Florianópolis, mas... Olha só, de um ponto ao outro. Aqui a gente está conseguiu juntar todo mundo hoje aqui. Agradeço também a CBN pelo espaço. O Conselho não é só um órgão de fiscalização, ele é também um órgão de orientação. Então é muito importante para a gente poder cumprir também esse papel, e esse espaço valoriza mais a atuação do médico veterinário e do zootecnista. Obrigada. E doutora Aruac, fica à vontade também, obrigada. Doutora é daqui, né? Da nossa terra, ou não? Eu sou cuiabano de Chapecruz, como se diz, né? Então é sempre uma alegria estar recebendo, né, ter esse convite aqui junto à CBN, para estar falando de um tema muito importante, e dizer que o Conselho de Medicina Veterinária aqui do Mato Grosso está aberto aí para receber todas as denúncias com relação a maus tratos e fazer encaminhamentos aí para os setores e para as entidades competentes. Eu acho que é uma missão nossa como médicos veterinários, como zootecnistas, né, que atuamos aí nessa garantia desses animais tão indefesos, né, e às vezes não percebidos pelas autoridades. Então, temos uma missão muito linda, muito bela, e a sociedade está aí para nos auxiliar também. Muito obrigada. E viva nossos animais. Verdade, né? Hoje é um dia muito especial. Muito 14 especial. de março. Bela lembrança mais uma vez, doutora Anne, a doutora Ana Elisa aqui conosco. Obrigada, Carla. Quinta-feira temos um novo Quinta-feira encontro? que vem, estamos aí. Eu vou deixar um suspense sobre quem vai ser o convidado. Muito bem. Sigam acompanhando, então, as redes sociais da Carla Farrima, com H, Farrima, e também da CBN Cuiabá. A gente faz um intervalo agora 10h03, daqui a pouquinho a gente volta com o Momento do Esporte. É bem rápido e estamos de volta.